Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, que a paz esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, que quero fazer companhia a você para juntos nos rendermos à Palavra de Deus. Luz e sabedoria para guiar e direcionar os nossos passos. Nós estamos estudando o livro do Eclesiástico e hoje nós vamos nos aprofundar no capítulo 16 deste livro que tem trazido muita sabedoria divina para a nossa vida. E é isso que nós fazemos. Nos rendemos à sabedoria divina. Nos rendemos à sabedoria eterna e encarnada de Deus Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Invocamos Teu nome, Senhor, santo, poderoso, grande, Teu nome que dá razão e sentido à nossa vida, pois é em Teu nome que nós queremos viver. Que a Tua luz esteja a nos guiar, que a Tua luz esteja a nos dirigir, Senhor, sobre tudo aquilo que nós devemos fazer e realizar. Que a Tua bênção esteja sobre nós, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senta na mesa. Se alimenta da palavra, porque a palavra vai nos alimentar agora, porque nós precisamos dela para bem saber viver. Muito bem, com caderno para anotar direitinho a passagem do dia, a data de hoje e com a palavra de Deus acima de tudo no nosso coração, no capítulo 16. O capítulo 16 começa nos dizendo o seguinte: não te alegres com filhos ímpios, por numerosos que sejam, não te comprases neles, se não tiverem o temor de Deus. Não te fies na vida deles, nem contes com os seus trabalhos. É melhor um só temente a Deus do que 1000 filhos ímpios. E é melhor morrer sem filhos do que deixar filhos ímpios. Por uma pessoa sensata será povoada a pátria, enquanto a raça dos ímpios será extinta. Ímpio é aquele que pratica a iniquidade. Ímpio é aquele que faz da maldade a sua razão de viver. Ímpio é aquele que ignora a presença de Deus e vive apenas para a sua insensatez humana. Filho é sempre bênção do Senhor. Nenhum filho pode ser rejeitado, desprezado, mas o filho tem que ser conduzido, educado para a sensatez. Ou melhor, o filho tem que ser educado para ser temente a Deus. Talvez alguns pais, ouvindo a passagem de hoje, possam ficar tristes, mas eu eduquei meus filhos, ensinei eles a fazer o bem, a praticar o bem, mas depois eles se desviaram. Não me ouviram, não me obedeceram, saíram dos caminhos que eu ensinei eles a bem viver. Então, preciso realmente dizer que no tempo em que nós estamos, nos tempos em que vivemos, não há tarefa mais exigente no mundo do que a tarefa de criar filhos. Se não há bênção maior para um casal do que a bênção, seja de gerar filhos ou de adotar filhos, mas de ter filhos, é uma exigência muito grande dedicar-se à criação desses filhos. Porque o mundo em que vivemos é iníquo, é o mundo da impiedade, é o mundo em que se voltou e volta-se contra Deus e contra seus valores. E aí é preciso realmente ter a sabedoria. Quantos filhos vão ter? Ninguém pode se fechar à vida, porque a vida é dádiva, é dom, é graça de Deus. Mas é sabedoria o casal saber quantos filhos pode criar. E aqui o cálculo não é somente financeiro, ainda que ele seja importante, porque filhos exigem que se cuide, né? Que filho seja peso, filho seja prejuízo. Pelo contrário, o filho é maior lucro, humanamente falando, para a alma, mas saber como criar e educar esses filhos. Mas, sobretudo, saber das condições psicológicas
e afetivas para se criar esses filhos. Você sabe que antigamente, em que você não estando sempre 100% presente para poder criar seus filhos, o ambiente era mais puro, mais saudável. As companhias dos parentes, dos amigos, as pessoas que levam também aquela vida tão pura, como facilitava. Como hoje, o número de pessoas que vivem na zona rural, e a zona rural não é mais a mesma de ontem, e nós todos migramos para as grandes cidades, e as grandes cidades é para nós, por mais que pareça, ofereça segurança, ou entre aspas, né? Mas grandes recursos e assim por diante, é muito mais fácil se perder. Então, como pais precisam trabalhar para sobreviver e criar sua família, muitas vezes é difícil saber criar os filhos. Então a sensatez está aqui. Por isso é preciso pedir a graça de Deus para se ter filhos que sejam tementes a Deus. Muitas coisas, nos diz o versículo 6, né? Muitas coisas assim vi com meus olhos. Coisas mais impressionantes ouviram meus ouvidos. O fogo arderá na sinagoga dos pecadores. A ira divina há de inflamar-se contra uma nação incrédula. Não o comoveram os antigos gigantes, que se rebelaram confiando na sua força. E não poupou os conterrâneos de Ló, execrando-os pela insolência de suas palavras. Ele não teve compaixão da nação condenada, dos que foram expulsos por causa dos seus pecados, da mesma forma os 600.000 guerreiros que se reuniram de coração obstinado. Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é amoroso, Deus é Pai, mas a palavra está nos dizendo que Deus é justo. Por isso não pense que Deus é bobo, que Deus não vê os nossos pecados, a nossa, às vezes, falta de vergonha, de conversão, de mudança de vida, porque a bondade dele nos socorre, a misericórdia dele nos levanta, a justiça de Deus nos coloca de pé. Mas se permanecermos atolados em nossos pecados, os pecados nossos nos afastam da bondade e da misericórdia de Deus. O versículo 11 nos diz que mesmo se um só tivesse sido rebelde, seria de admirar o que ficasse impune, pois em Deus está a misericórdia, mas também a ira. É paciente e deixa-se abrandar, mas também derrama sua cólera. Segundo sua grande misericórdia, assim é o seu castigo. Ele julga as pessoas segundo as suas obras. Não escapará o pecador com a sua rapina, como não ficará em vão a perseverança do justo. A cada ato de misericórdia, a sua retribuição, cada um segundo o mérito de suas obras, encontrará diante de si, segundo a inteligência da sua conduta, porque o Senhor endureceu o coração do faraó, para que não reconhecesse, a fim de que suas obras fossem manifestadas debaixo do céu. Veja, Deus é paciente. Aliás, o versículo 12 diz que Deus é misericórdia, mas também ira. É a visão do Antigo Testamento que vendeu os comportamentos ou manifestações, os sentimentos humanos. Deus não fica irado, porque a ira em si é um pecado. O que Deus é justo. E a justiça de Deus leva Deus a corrigir o que está errado. Não, a essência de Deus é misericórdia. Mas na misericórdia de Deus está a justiça em reparar os males que nós mesmos cometemos. Esse Deus é paciente e a sua misericórdia age sobre nós. Mas o mais importante, Ele nos julga segundo as nossas obras. Porque as obras são minhas. As obras sou eu que pratico ou as deixo de praticar. Se eu pratico o bem e faço o bem eu irei adquirir. Se eu pratico o mal e deixo de fazer o mal há de crescer em mim.
e a iniquidade há de tomar conta do meu coração. Por isso é importante a gente prestar atenção para que as nossas obras, elas sejam justas e elas sejam agradáveis aos olhos do Senhor nosso Deus. E para encerrar, porque o capítulo 16 tem tanta coisa rica para nós, o versículo 16 nos diz: não diga, vou me esconder-me de Deus, e lá do alto quem se lembrará de mim? No meio de um povo numeroso não serei reconhecido. Quem é afinal o meu ser no meio de tão imensa criação? Eis os céus e os céus dos céus, o abismo e toda a terra e tudo que nele existe, na sua vinda serão abalados. Também os montes, as colinas e os fundamentos da terra, quando Deus os encarar, serão sacudidos de tremor. E nada disso reflete o coração humano, embora todo o coração seja compreendido pelo Senhor nosso Deus. É do coração do Senhor nosso Deus que vem toda a sabedoria para guiar e conduzir os nossos passos. Muito bem, eu quero agora chamar o Padre Antônio Xavier para que ele também colabore e nos ajude a crescer no conhecimento da Palavra de Deus. O capítulo 16 do livro do Eclesiástico nos traz algumas punições possíveis em relação àquele que provoca a ira de Deus. É muito interessante esse contexto, né? Porque o capítulo 15 falava da verdadeira sabedoria e também existe a falsa sabedoria, que seria aquela que termina por vir de uma pessoa que fala, mas que não faz. E aqui é lembrado que não existe um mal que fique impune. E aqui o sábio entende que esse mal que não pode ficar impune provém de uma punição de Deus. Assim era entendido nesse tempo, mas nós precisamos atualizar um pouquinho esse tipo de pensamento. Eles entendiam naquele tempo que as consequências de um mal, de um pecado, de uma coisa assim, que era um castigo de Deus. Mas nem sempre precisa de ser castigo de Deus, porque tudo que nós fazemos tem sempre uma réplica. Por isso que se diz que quem planta vento colhe furacão, quem planta uma coisa vai colher uma coisa pior ainda do que aquilo que está fazendo, porque as coisas crescem. E aqui o que está em jogo é isso. Quer dizer, se alguém jogar uma pedra para cima e ficar esperando, ela vai voltar em cima da própria cabeça. É exatamente isso que aqui está em jogo. Só que isso é lido como sendo uma punição de Deus, mas não é uma punição. É uma consequência das escolhas e dos erros que infelizmente cometemos. E por isso é lido desse jeito, nada fica impune. Por isso, o grande cuidado de não vir a cometer atos inconsequentes. Pensar bem aquilo que se vai fazer. No nosso conhecimento popular nós temos, né? Pensa duas vezes, veja bem, não tenha pressa, como lembra o próprio livro do Eclesiástico, não tenha pressa de tomar uma decisão que é muito séria, exatamente para não correr o risco de errar. Porque depois, quando se erra, tem sempre uma consequência, não tem jeito. Seria a mesma coisa de alguém que pega um carro para dirigir e está bêbado. Quando bate o carro, não foi punição de Deus. Mas o problema grande aqui é que é uma consequência. Ele se arriscou e ali aconteceu. Tanto que não vai ser inocentado de nenhum problema que venha a ocorrer. Isso é o que está em jogo aqui. Todo ato humano tem uma consequência. Se o ato é bom, numa circunstância que seja boa, a consequência tende a ser boa. Agora, se o ato é ruim, aí já vai dar tudo errado mesmo. Ou a circunstância é ruim, pode ter uma consequência ruim. E aqui o que ele tem como exemplo principal são os atos mal intencionados mesmo. Aquele que a pessoa já faz sabendo que está fazendo a coisa errada. Quer dizer, se eu provoco a raiva de alguém e aquela pessoa fica com raiva de mim, não tem como eu dizer por que ela ficou assim? Ficou assim porque foi provocada. É isso que o livro aqui quer dizer. Não provoques a ira de Deus nem de ninguém, porque depois sempre vai ter consequências. A paciência é aquela que se encaixa aqui. Paciência, calma, porque as melhores escolhas não são feitas assim de qualquer jeito. Elas são feitas a partir da boa ponderação do uso da prudência. Muito
Muito obrigado, então, ao Padre Antônio Xavier, que conosco nos ajuda a crescer no conhecimento da Palavra de Deus. A nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração e ação de graças ao Senhor nosso Deus. Poderoso, justo, santo, grande, misericordioso, o nosso Deus que é justo, que nos adverte e que nos ensina o caminho da vida. A Ele todo louvor, toda honra, toda glória e toda ação de graças. A Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor e Salvador, sabedoria encarnada, dádiva do Pai para nos socorrer nos caminhos da vida. A Ti, Senhor, todo louvor, honra e glória. Ao Espírito que nos dá a sabedoria e a direção para viver honra e glória eternamente. Glória seja ao Pai, glória seja ao Filho, glória seja ao Espírito Santo. Sobre nós a bênção divina do Deus que é Pai, do Deus que é Filho e do Deus que é Espírito Santo. De um Deus que é rico em amor e misericórdia e que a cada dia conduz os nossos passos. Continue na sua casa fazendo o seu estudo da Palavra de Deus a cada dia para crescermos na intimidade com o Senhor. E eu te espero no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Deus abençoe você. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.